de bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, e o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Diante o Evangelho tudo é luz. É a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus, redime a nossa dor com Jesus. Boa noite, então, meus irmãos. Preparando os nossos pensamentos aí para o estudo da noite, eu vou ler aqui um trecho aqui do livro Agenda Cristã, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É o número 2 aqui, Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contenda desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso a boas obras, com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação.
Bom, então, elevando os nossos pensamentos aí a Jesus, nosso Mestre, a Deus Todo-Poderoso, a Maria Santíssima, a todos os espíritos protetores, a todos os mentores do nosso Divino Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, unidos pelo sentimento, pela vontade de aprender um pouco mais sobre a doutrina kardeciana e que também possamos, Senhor, colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Pode ser. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana. Boa noite. A questão 274, que fala relações de além-túmulo. É isso, Valéria? Confere? As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. A gente vê no próprio livro dos Espíritos classificação, né? As diversas classificações que existem, né? Subclassificações. Então, isso aí se dá diferentemente aqui da Terra, né? Que aqui a gente tem os títulos, né? Existe também aquela questão, né, de sangue azul, de ser nobre, enfim, classificação, né, por social, por poder aquisitivo. Lá no mundo espiritual é tudo em função do adiantamento moral, da perfeição, né, do adiantamento intelectual, enfim. É isso que faz um espírito ter ascendência em relação ao outro, né? E quanto mais ele sobe nessa graduação, nessa evolução, né, em busca de chegar a ser um espírito puro um dia, maior são as responsabilidades. Maior o tempo que ele se dedica ao trabalho, menor é o descanso, né, em termos de tempo de descanso no plano espiritual. Tudo isso aí a gente vê muito nas obras lá de André Luiz, né? E a gente vê bem essa classificação na prática, né? Então, é muito importante, né, saber que existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia, mas baseada na justiça, naquilo que a gente realmente conquista em termos de evolução espiritual, e não em convenções humanas. Então, se ilude aquele que acha que é um nobre aqui, que vai chegar lá no plano espiritual, que vai ser reconhecido por essa nobreza. Muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes, ele chega lá e encontra um servo, encontra um subalterno, uma pessoa mais simples, com uma condição espiritual bem melhor do que a dele, né? Que era um grande aqui na Terra, né? Eu acho que é uma superioridade natural mesmo, né? Conquistada a partir dessa moral mesmo, né? Não tem o ego, não tem isso, né? A gente vê isso na obra de André Luiz mesmo, né? Quando quem está lá, que tem mais condição moral, de estudo, né? Ele naturalmente ele é procurado pelos outros espíritos para poder aprender, para poder, né, ser encaminhado. Acho que isso é natural, né? Sim, inclusive a aparência, né, em termos de luminosidade, né, enfim, uma coisa que não se consegue disfarçar, assim, né? O espírito, inclusive, mais evoluído, ele consegue até se apagar um pouco para poder não ofuscar, né, se ele está em um ambiente, né, de espíritos ainda, né, uma condição espiritual ainda pior, ele vai dar uma, digamos assim, uma apagada na luz dele para não ofuscar, né, até para não afugentar, para não constranger aquele espírito que tem uma condição inferior a dele, né? Isso por caridade que ele faz isso. Muito interessante. Querem comentar alguma coisa aí, pessoal? Fica à vontade. Bom,
Então, eu vou para a 274A. Os espíritos... Alguém falou alguma coisa? Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que eles são superiores? Eu disse irresistível. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Porque na resposta anterior ele fala aqui, ó. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, ser irresistível não se consegue, então, né, desobedecer, né? Ser irresistível, se o espírito superior quiser, né, realmente, né, impor vontade, ele consegue, né? Entendi. É irresistível, né? Ok. Bom, pessoal, fica à vontade, a gente está comentando aqui, mas o estudo é conjunto. Vamos enriquecer aí né, os comentários aí com as experiências de vocês. Alguém quer continuar? Eu continuo aqui. Luiz, quer ler? Isso. Poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. 275A. Isso aí. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? O que a Alexandre falou, né? Aqui na Terra pode ser que tenha alguém muito mais simples, mas que chegue na espiritualidade seja um espírito muito mais evoluído moralmente, né, do que o outro, né? É verdade. Mais humilde. Acho que está clara a questão. Pô, quem pode continuar lendo aí para a gente? 276. Vamos lá, vamos participar, gente. Eu posso. Rosemary, vamos lá. Estão me ouvindo? Então, estão sim. Então, vamos lá. 276, né? Isso. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação, frequentemente muito grande, sobretudo ser orgulhoso e invejoso. 277. O soldado Não, que depois... Oi? É só ver se alguém vai querer comentar alguma coisa, né? Tá. Senão, se não tiver comentário, acho que está bem claro nessa questão aí, né? Não tem muita dúvida, está bem literal aí a interpretação. Então, pode adiante, Rosa, só para dar um tempinho, sempre entre uma questão e outra. Soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior, o título não é nada, a superioridade real é... É aquilo que a gente comentou, né? Pode falar, Valquíria. É isso aí, o que você já falou desde o comecinho, né? O que vale é o valor moral, né? Não são as medalhas, nem os títulos, né? No mundo espiritual, nós somos julgados pelo nosso valor moral, e não pelos que fomos aqui na Terra, assim, aparentemente, mas o nosso íntimo, a gente talvez não tenha tido uma elevação moral suficiente, né? Para estar no mundo dos espíritos, alcançar o mesmo título. Então, a gente encontra uma pessoa mais simples, que foi até subalterno no mundo terreno, e se encontra em situação superior a um general ou a outra pessoa qualquer no mundo espiritual.
Isso é muito Porque a vida relativo, né? espiritual, a vida espiritual, ela não segue nenhuma convenção humana, né? Nada que Os aqui valores são na morais. Terra existe de convenção, essas coisas artificiais que tem aqui, que foi o homem que inventou, né? Certeza, Lá, apesar de existir uma hierarquia, mas é baseado em outros princípios, né? Os Tem valores princípios morais, princípios morais, não tem nada a ver com o que se passou aqui na Terra. A não ser que, por coincidência ou por evolução, né, esse espírito, quando encarnado, seria uma pessoa de bem, né, um homem de bem, mesmo sendo um graduado, né, um general, uma pessoa de destaque na vida, também moralmente caminhava junto. Aí talvez possa, né, se encontrar com seu subalterno e ser reconhecido como tal. Não é muita coincidência, né? É verdade. Pode haver, né? Pode até haver, né? Mas que é bem difícil. Verdade. Quer continuar lendo então, Valquíria? 278? 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia, que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia, fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelos de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que lhes se assemelham. É como nós aqui, né? A gente normalmente procura ambiente, procura formar grupo com pessoas que têm alguma coisa em comum com a nossa vida social, com a nossa vida moral, né? Com os nossos pensamentos, normalmente com a nossa religião, né? Que tenhamos afinidades entre nós aqui na Terra. No mundo espiritual, a mesma coisa. Os bons se achegam aos bons, os maus se achegam aos maus, porque não se sente à vontade num ambiente em que ele não tem a ver com ele. Até nas reuniões a gente percebe quando são colocadas essas diferenças. Os espíritos inferiores, os espíritos com intenções ainda que não são as melhores, eles às vezes chegam na casa espírita e eles não se sentem à vontade de fazer o que eles gostariam de fazer. Tipo assim, atitudes erradas, né? Atitude que não condiz com aquele ambiente. Aí, normalmente, eles chegam um pouquinho e dão uma comunicação qualquer com ele. Ele não vai encontrar amigos para aquele comportamento que ele quer exercer naquele momento. Aí ele se afasta também. É como a gente aqui, se chega num lugar onde está todo mundo bebendo, está todo mundo conversando coisa errada, está todo mundo fazendo coisa que você não faz, você sai na mesma hora, você não tem ambiente ali, você se afasta. No mundo espiritual, a mesma coisa. E aqui na Terra, nos trabalhos mediúnicos, quando eles aparecem com a intenção de mostrar o seu verdadeiro comportamento, também não demoram muito, porque não acha espaço para isso, se afastam logo. Não conseguem fazer da casa o que eles gostariam, porque não encontram afinidade ali, não encontram nada que tenha a ver com eles. Não encontra para que ele veio, né? Ele se afasta também. Nós ficamos no lugar onde nós temos afinidade moral e espiritual, né? Os espíritos também, no mesmo tempo. No mundo material, no mundo espiritual, nós temos as atitudes mais ou menos idênticas. Tem um complemento aí, Valquíria, nessa questão ainda. Tem um complemento aí. Tem um pedacinho aqui. Tal uma grande cidade, isso aí, onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde as virtudes e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. É isso aí. Né? Eles assim entendem, aqueles que têm a mesma afinidade de vícios, assim entende, já se afinam no ambiente. Assim como as virtudes também. Aquelas pessoas virtuosas, aqueles espíritos
que têm comportamentos, né, de elevação moral, eles já chegam num lugar que tem afinidade, eles vão se entrosando, vão conversando, vão ficando, e fica ali no ambiente. E jamais em um ambiente que não tem nada a ver com a gente, né? Com a pessoa, com aquele espírito. É isso? Isso aí. Elcio, podia ler para a gente a 279? É mais ou menos isso, né? Posso ser valente? Verdade. É isso aí. Exatamente isso. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Os bons vão a toda parte, assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Na verdade, a gente... existe até tem que tomar cuidado, porque não é bem isso, né? É que os espíritos não podem ir lá porque vão perturbar. Na verdade, eles não conseguem chegar lá, né? A diferença é essa. Claro que eles indo lá, eles perturbam, mas não é assim também. Porque o ambiente é completamente diferente do pensamento deles, do sentimento que eles têm. Né? Então, na realidade, eles não conseguem chegar. Então, eles não conseguem ir até lá. O caso do nosso lar é um pouco diferente. A gente tem que lembrar que o nosso lar ela se encontra no umbral. Entendeu? Essa que é a grande diferença. Né? Aqueles espíritos bons que habitam aquelas outras cidades, eles estão em nosso lar a trabalho, uma tarefa, e que eles tiveram que descer dos planos deles para ficar ali. Agora, o nosso lar está no umbral. Está no limite do umbral, mas é umbral. Não é à toa que você vê outros espíritos, né, que ela tem uma fortaleza, tem guardas de segurança, né? Por quê? Porque ela está no umbral. Então, ela fala assim, mas você diz que eles não conseguem chegar lá. Não, mas nosso lar chega, mas nosso lar, a gente tem que ver que as pessoas que estão no nosso lar é outro nível. Pessoas que ainda não conseguiram ir além. Né? Mas aqueles lugares, por exemplo, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ela está no lugar inacessível para André Luiz. Não é porque ele não pode, não é bem isso, ele não consegue chegar. Né? Para ele chegar, alguém vai ter que agarrar pela mão e talvez ele nem consiga. Tamanha a imperfeição dele. Porque é uma coisa interessante, a gente tem que lembrar, a gente não consegue observar aqui o mundo espiritual por causa da nossa densidade física. E o mundo espiritual também tem uma densidade. Então, quando a gente chega lá, você não vai ter acesso a outros lugares porque você tem uma densidade espiritual, vamos dizer assim, que está muito pesada, que não consegue você ter uma percepção de coisas mais sutis. Então, nosso lar é aquela coisa mais pesada, os mundos mais além são mais sutis e a gente não consegue perceber. O maior exemplo que a gente tem disso é quando os espíritos, com o próprio André Luiz, ia fazer visitas ao umbral, né, mais denso, vamos dizer assim, e os espíritos simplesmente não via ninguém, não percebia, porque aí eles tinham que reduzir a sua... aumentar a sua densidade para se ser visto e ser aquela situação. Eu acho assim que a gente não precisa ter medo de uma cidade espiritual superior, que ela nunca vai ser invadida. Por mais que os espíritos queiram, eles não conseguem nem chegar. Eles não têm nem ideia para como chegar. O exemplo disso também é o nosso centro espírita, né? Que, na verdade, os espíritos que adentram, né? Se sente manter aquela vibração, né? Existe como se fosse um campo de força também, né? Não é qualquer espírito também que chega para poder fazer um tipo de coisa né, que seja prejudicial, né? Desde que a gente tenha aquele padrão, né? Aquela vibração, né? Aquele fortalecimento que se espera de um centro espírita sério, né? Tem que ter essa condição também. Se a gente começar a mistificar e tal, e deixar cair o padrão, aí a gente vai ficar suscetível
a receber visitas inconvenientes, né? Eu acho que é por aí. Tem que discernir também se o espírito está precisando de ajuda, né? Se ele vem em busca de caridade ou se vem em busca de um comportamento ruim, né? Aí, geralmente, Valquíria, nesses casos, eles são levados, eles não vão sozinhos, né? Mas, na realidade, Alexandre, o nosso centro espírita, ele, infelizmente, ele ainda, apesar de ser bem melhor do que a maior parte da Terra, mas ele ainda ele é como nós, né? Inferiores. Né? Então, o nosso centro espírita ele ainda é aberto a uma série de outros espíritos que, teoricamente, pela grandeza da doutrina, não deveriam ter acesso ali, mas tem por causa da gente. É uma coisa parecida com o nosso lar. Na verdade, o que Kardec ele coloca aqui é uma diferença de... Porque infelizmente, a gente não tem noção, é difícil falar isso, mas é uma coisa assim, mais além. Espíritos como Bezerra, por exemplo, né, que já não precisam mais reencarnar na Terra, Alcione, daquele livro de Emmanuel. Então, são situações completamente bem acima do nosso padrão até de entendimento, né? Apesar de espíritos ainda estar ligados a gente. E você vê que está tão... esses lugares eles são tão diferentes que mesmo nós, que estudamos a doutrina espírita, que estamos ligados com esse assunto, a gente não tem poucas ideias do que seja. Né? Imagina aqueles espíritos que estão naquele umbral e não têm a mínima ideia e eles acham, entre aspas, que vão poder subir e invadir uma cidade dessa. Eles simplesmente não conseguem nem chegar perto. Né? Na verdade, eles tentam invadir nosso lar, aquelas casas, casas transitórias que existem no umbral, que são o centro espírita, né? Nossa, por exemplo, porque são as coisas que estão mais dentro do dia a dia deles, né? Então eles conseguem ali achar uma brecha, conseguem até saber onde que é, né? Onde é que é o centro espírita? Devia expressar ali. Tem sempre alguém que sabe. Essa cidade, a gente nem sabe onde que está. Nem sabe. Se eles perguntarem onde é que está, se alguém perguntar para nós, assim, espíritas, que conversamos semanalmente com o espiritual, onde é que fica uma cidade, por exemplo, que Bezerra está, né? Estou falando do nosso lar, que ele vende a coisa. Por exemplo, quem se lembra do livro de André Luiz, tem um livro em que ele faz tem um espírito que ele dá uma comunicação em que ele dá tipo uma espécie de uma materialização, né? Eles têm um vidro, assim, um espelho, que esse espírito se materializa, ele está em outra região e ali ele se materializa e dá uma exposição. E André Luiz fica espantado com a cultura daquele espírito e alguém fala para ele que esse espírito só precisava reencarnar de 800 e 800 anos. Pessoal, mas esse espírito, ele, para ter condições de aparecer, todo mundo se concentrou na região especial de nosso lar, teve um pensamento positivo muito forte, e aí ele se materializou, né? Na verdade, ele se materializa ali naquela situação, e aí ele vai ali conversar com as pessoas. Então, a gente tem parcas ideias, né, do que seria. Agora, a gente precisa tem que se colocar no nosso lugar. A gente está sujeito aos espíritos imperfeitos, né? Ninguém se iluda. A nossa casa, o nosso espírito, tudo sujeito ao espírito imperfeito. Aí. Ok. Bom, vou 280 agora, né? Vou ler um pouquinho aqui, então. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e os maus? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, aquilo que a gente estava falando, né? O espírito bom é considerado bom, ele está em um patamar mais elevado do que o nosso, né? Então, Opa! Pediu o pessoal aí para desligar o áudio aí, quem não tiver, depois ligar quando for comentar, ok? Então, os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, é aquilo que a gente estava falando, né?
A gente tem, por exemplo, uma mãe, né, que às vezes reencarna, né, junto com aquela família ali, ou um espírito de luz. A gente tem muito de Célia Lúcius, né, que agora, inclusive, foi comemorado aí, né, semana de Célia Lúcius, né? Enfim, então é aquele espírito missionário, né, que vem com aquela missão de ser digamos assim, aquele elemento que dá a mão para toda a família, né? Como se fosse um arrimo de família, né? A gente tem o sentido, né, financeiro aqui no mundo, mas um arrimo espiritual. Então, é um espírito que está em um patamar e a missão dele é de elevação, ajudar aquele grupo ali a subir. Né? De ajuda mesmo. De ajuda, né? Não tem necessidade mais de estar encarnando, né? 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos, ainda inexperientes, alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vós? A gente vê muito isso também, né? No mundo a gente vê pessoas que tentam, né? Que não, na verdade, assim, um sentimento de inveja, né? Acho que seria isso, né? Quando vê alguém em uma condição melhor, ele não quer lutar para chegar naquela condição, ele quer ver o outro caindo, né? Então isso acontece também no mundo espiritual, né? Nos espíritos em relação a gente encarnado, ou até de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, né? Então é sempre aquela condição de tentar influenciar o outro, né? Para que o outro não evolua, né? De alguma forma atrapalhar, induzir a pessoa a fazer o mal, influenciar de alguma forma, né? Então é aquilo que a gente sempre lê, né? Que a gente sempre estuda, né? Que a gente tem que orar e vigiar. A gente tem que buscar sempre identificar essas situações, né? Que a gente está ali, né? E tentar naquele momento ali, né, se abster de alguns comportamentos, né? Tentar identificar realmente essas influências. Quando a gente percebe que, poxa, né? Isso não é meu normal, né? Por que eu estou tão, né, revoltado, angustiado, nervoso com a situação, né? Então a gente buscar a serenidade, buscar conexão né, com o que está mais além, né, com o mundo espiritual, com o nosso mentor, enfim, né? Agora, essa condição de merecimento é por mérito dele, né? Dele fazer ou não chegar até aquela condição, assim como é na Terra também, né? Se eu vejo um irmão meu que está evoluindo mais, estudando mais, fazendo, né, alcançando mais coisas, eu preciso fazer isso acontecer, né? É um trabalho nosso, assim, né? Individual. E assim também com os espíritos, né? Essa condição dele de não ter o merecimento, não é porque Deus não quer que ele não tenha, né? É uma condição dele, né? Ele vai trabalhar para que isso aconteça, porque ele mereça estar naquela mesma posição que o outro. Esforço, né? Esforço, é. Bom, algum comentário? Quer ler, então, um pouquinho? Com a 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para a voz, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Diferente daqui da Terra, né? Que a gente escuta, fala, escuta, né? Uma transmissão de pensamento. Uma coisa assim que eu sempre, né, eu tinha muita dúvida, né, quanto a isso, é a questão assim das línguas, né? Você vê que quantas línguas existem no mundo, a dificuldade que a gente tem de se comunicar, né, com pessoas de outros países, né? A gente às vezes conhece um pouquinho de inglês ou de uma outra língua. E eu acho que no mundo espiritual, né, dependendo da evolução do espírito, né, isso aí não acontece, né, porque a comunicação é feita através do sentimento, né,
enfim, né, não é com essa questão do som da língua especificamente, né? É correto esse entendimento, Elcio? Pelo que você já estudou aí, ou alguém quiser acrescentar alguma coisa? Essa questão da língua, né? Como é que isso procede lá no plano espiritual? Na verdade, os espíritos eles se espantam, né? Porque como é que eles conseguem conversar um com o outro? Na verdade, é o pensamento, né? Eu acho que a gente é que o grande problema nosso quando a gente encarnar é esse, que a nossa língua é o pensamento. Lá não tem para você falar, você respira, né? E solta depois as palavras. Lá o espírito não tem corpo, não faz isso. Então como é que ele fala? Fala pelo pensamento. Então a gente observa que tudo que a gente pensar vai ser falado. E aqui na Terra a gente pensa mal dos outros, mas não fala, a gente se controla, né? O mundo social ele segura a gente, ele fica com medo de represália, de briga, então você fica quieto. Mas lá você pensou, falou. E aí esse é o problema, né? Da desencarnação. Por que é o problema? Porque você tem que se acostumar a ter um bom pensamento de já. Porque a gente está 50 anos, 60 anos, 80 anos pensando de uma forma, e aí você é obrigado a mudar radicalmente, porque você encontra fulano, aí você até gosta do fulano, mas você encontra, lá vem o fulano, ele é chato, ele é bonzinho, mas ele é chato, fica lá. Aí você já pensou e já falou. Vai passar vergonha, vai passar vergonha, vai passar outra coisa. Isso é o de menos, né? Porque às vezes os amigos, eles se entendem. É verdade. Os amigos, mas... E as coisas que a gente fez debaixo dos panos, né? Prejudicando o outro, tomando o lugar do outro. Quer dizer, quando o outro vê, a gente vai ficar com vergonha. Quando a gente ficar com vergonha, a gente já vai pensar no que nós fizemos. E aí já pensa e já joga. O cara, você fez isso? Ele descobre na hora, não precisa... Fica apavorado. Pensou. Eu acho que isso da linguagem é muito bom. A gente precisa se comunicar, mas isso vai ser um problema, viu? A gente tem que pensar nisso. É verdade, Nelson. É verdade. Eu lembro de algumas passagens nos Missionários da Luz, que aí, naquele aprendizado, né, que André Luiz estava fazendo ali, quando ele estava no mentor, quando ele começava a pensar em alguma dúvida, o próprio mentor já se antecipava e já respondia a ele, né? Era um processo bem interessante, né? Aí, bom ver, a gente tem que começar a educar o pensamento, porque quando desencarnar, a gente acha que vai ter problema com um monte de coisa. Não, a gente vai ter os problemas normais que todo mundo vai ter. Só que esse problema do pensamento, a gente vai apanhar muito para se enquadrar. Isso vai ser difícil. Vai apanhar muito para se enquadrar no que tem. Rose, pode ler a 283? É eu? Rose. Mas acho que ela está sem áudio. Tem que abrir aí. Tá. Não, abriu. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Não. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos. Se julgam útil fazê-lo. Isso sempre o superior em relação ao inferior, né? Que tem o que Elcio falou. Você fica descoberto, né? Os pensamentos, tudo você fica descoberto. Exatamente. Isso aí. Quer ler mais uma, Rose, para a gente? Claro. 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito que faz os seres distintos uns dos outros.
como corpo entre os homens. Isso. O próprio perispírito, né, traz aquela forma, né, pela qual ele é reconhecido, né? Você vê, né? Emmanuel carrega aquele perispírito do senador Publius Lentulus, né? Pelo menos assim, ele é a forma que ele normalmente se apresenta, que ele é mais reconhecido, né? Então, aquilo fica gravado no perispírito, né? Deixa eu pedir para a Luísa aqui voltar a ler com aquela voz de locutor, né? Aquela voz global. 285, Luiz. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra. O filho reconhece o pai. O amigo reconhece o seu amigo. Perfeitamente. E assim de geração em geração. 285A. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. É isso aí. Fica tudo ali bem nítido, né? Não só né, o pensamento, mas até algumas situações que ficam gravadas, inclusive no perispírito, né? A passagem que sempre eu lembro disso, né? Que me marcou muito, né? Daquela médica, né? Que fazia abortos e chegando lá no nosso lar, ela tentou adentrar, né? Os portões, aí o vigia chamou André Luiz e falou assim, tá vendo aquela ali tentando entrar? Ela não pode, ela tá cheia de... Cada aborto que ela fez é um pontinho negro que tem no perispírito dela. Então tem coisas que ficam realmente gravadas, né? Estampadas no perispírito. E os espíritos conseguem, né? Os superiores conseguem, né, vislumbrar aquilo dali, né? Ou outros casos também de doenças, né? Que eles iam fazendo aqueles passes e tal, e ia mostrando toda aquela questão orgânica, o desequilíbrio, né? Que ficava tudo impresso no perispírito também. Vamos lá, Luiz, continue, por favor. 286? Isso. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Demanda um tempinho, né? A pessoa tem que se refazer da transição, né? Enfim, tem uns que demoram até mais tempo, né? Tem um sono, ficam naquela condição ali, dependendo da condição espiritual, né? Ou até mesmo uma passagem aí, né, prolongada aí pelo umbral, a gente não sabe, né? A condição de cada um, para depurar toda aquela culpa, né, aqueles ressentimentos, até a pessoa realmente ter condição, né, de reencontrar um parente, né, estar numa condição melhor. Eu acho que muitos levam muito tempo, né, para se reconhecer lá no mundo espiritual. Até porque tem muitos que ficam ainda presos aqui à casa, né, à família, até tomar consciência que desencarnou, né. A gente vê isso aí nas reuniões mediúnicas, né? Depende do desapego aqui, dos bens aqui, né? Exatamente. A gente está onde nosso coração está, né? Quando ele desencarna. Exato. Né? Das paixões, né? As paixões, né? Os apegos. O amor, tudo bem, mas as paixões prejudicam mais, né? Temos que desapegar, né? Desapegar. O que vocês acham? Tá bom por aqui ou querem ler mais um pouco? Será que não dá para terminar, não? Quanto tempo falta?
Bom, são 15 para as 9, 16 para as 9 aqui. Pra gente terminar. Vamos terminar Olha, então esse capítulo aqui. Pode bem Já está ler. acabando. Eu vou ler então um pouquinho. Aqui. 2:87. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem-amado, esperado, há muito tempo. A do mal, como um ser a quem se despreza. Ai, meu pai. Então, isso faz muito sentido, né? Vamos lá. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, também como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um malfeitor entre seus iguais. Tipo assim, chegou mais um, né? Chegou mais um bagunceiro aí para poder aumentar a nossa turma. Esse é dos nossos. Meu pai eterno. 289. Nossos parentes e amigos vêm né? No sentido de vir, né? Algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-los os que lhes são semelhantes. É uma punição. Parentes desencarnados, né? Amigos e parentes desencarnados. Amigos que têm a condição, né? Que estão numa condição boa também, né? Que pode ajudar o desenlace, né? Você imagina a mesma coisa, a gente está em um hospital e a gente, né, está em coma, digamos assim, a gente acorda e tem um ente querido ao nosso lado, né, aguardando a gente ali, velando pela gente, para a gente acordar e encontrar com aquela pessoa. Então, assim, é uma grande aventura, é um conforto, né? A gente chegar lá e encontrar uma avó da gente, uma mãe, a pessoa, uma coisa assim, realmente é uma graça. Agora, pelo contrário, né? Você despertar lá e achar lá os seus algozes, achar as pessoas que você deve, que você fez mal, é tudo de acordo com as nossas obras, né? Cada um segundo suas obras. Para fechar, pessoal, 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, é mérito, né? De novo, né? Mérito e condição espiritual, né? O próprio André Luiz, né, teve a visita da mãe dele, né? Foi uma concessão, na verdade, né? Da Maria João de Deus, né? Foi uma concessão, já que ela está em um patamar, né, muito mais elevado do que o dele, né? Isso acontece. E tem que haver um benefício também, não é só uma satisfação. A pessoa tem que, né, trabalhar, ter muito bônus horas, né, para poder, né, ter essa graça, né? Não é isso, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. É isso. Fecha aqui. Bom, então... Fechou. Pedir aí para quem aqui, vamos fazer nossa oração aqui. Quem que poderia nos ajudar aqui? Valquíria. Podemos? Podemos. Então, graças a Deus, nesse instante, Pai querido, estamos te agradecendo por essa oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos, que tanta coisa nos esclarece, que tanto nos ajuda na caminhada da Terra
para que possamos ter uma vida pós-morte, Senhor, de uma maneira mais confortável. Pedimos pelos nossos irmãos que aqui não puderam comparecer ao nosso trabalho, nossos irmãos que estão com o pensamento voltado para situações que não são muito boas, para os nossos irmãos que estão doentes, para a humanidade que sofre nesse instante, Senhor, com essa pandemia, com essas coisas que a Terra nos dá, graças a Deus, para que possamos evoluir, para que possamos melhorar e entender os seus desígnios, Pai. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje, obrigado por tudo que tivemos, pela nossa vibração de amor através desse trabalho, pelo nosso trabalho de tratamento que tivemos recolhido durante o horário necessário. Enfim, Pai querido, por tudo que nos deste, por todas as glórias que recebemos no dia de hoje, nós te agradecemos e pedimos, Pai, teu conforto, a tua luz, a tua misericórdia, para que nosso sono seja de elevação moral para o nosso espírito, que nós possamos aproveitar também, Pai, na hora do recolhimento, para continuar aprendendo a sua doutrina, que tanto nos eleva, nos engrandece e nos conforta. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, uma boa noite a todos, né? Ai, coisa linda! Tia tá com saudade de você. Ai, que lindinho! A Giovana. Giovana, muito linda, né? Muito linda. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Giovana. Boa noite, Elsa. Tchau. Obrigada pela paciência, Valéria. Oh, que isso, querida. Pode deixar que Deus vai te recompensar. Depois da história do pensamento estar descoberto, estou lascada. Não vai pensar assim, como essa me deu trabalho, mas eu vou ouvir, Elcio falou. Tchau, gente. Até Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada, meu filho. Ver se meu filhão está bem. Tá, manda lembranças. Beijo. Tchau. Tchau, Ana Maria. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Senhora também. Excelente noite. Tchau, tchau. Fui. Amanhã. Tchau.